Pessoal, boa noite. Boa noite, professor. Certo, vamos começar a aula, tá? Deixa eu ver aqui. Certo? Bom, na última aula, a gente viu como derivar série de potência, né? Certo? Então, dada uma série dessa forma, n vai de 0 a mais infinito, Cn, x menos a elevado a n, certo? Então, vamos supor que isto daqui é uma função f de x, certo? Que representa a série de potência. Então, a derivada existe, certo? E a derivada é dessa forma. É simplesmente derivar esta parte, não? Certo? A derivada de f é derivar esta parte daqui. Certo? dsn vezes cn, x menos a elevado a n menos 1. Certo? Agora aqui o n, não? Aqui n vai de 0 a mais infinito. Quando você deriva, tudo bem. Aqui você vai analisar, tá? Por exemplo, se n fosse de 0 a mais infinito, será que quando n igual a 0 faz sentido aqui? Não faz sentido, não. Porque se n igual a 0, aqui vai ser negativo. Menos 1. Então, n tem que começar de 1. De 1 a mais infinito. Certo? É como aqui na observação, não? Se esta é a série de potência, quando você deriva, não aparece o termo n igual a 0. Aqui vai ser 0 a derivada. Começa com C1. Certo? Por isso que n vai de 1 a mais infinito. Mas tem casos que se começa com n igual a 0 e tem outros que não. A gente vai analisar ainda, tá? Certo? Mas como eu falei agora, não? Quando n igual a 0, faz sentido aqui? Não faz sentido. Certo? Então tem que ser a partir de 1. Tudo bem. A gente viu a derivada de uma série de potências. Certo? A gente viu exemplos. Certo? Exemplo 1, exemplo 2, certo? Acho que este foi o último tema, não? Da aula passada, deixa eu ver. Sim, isso. Então, a gente viu neste exemplo que a função exponencial se escreve como uma série de potências. N vai de 0 a mais infinito, x elevado a n sobre n fatorial. Certo? Então, nesta aula de hoje, a gente vai encontrar, acho, uma representação em séries de potências da função exponencial de menos x quadrado. Certo? Então, temos que escrever esta função em série de potência. Mas a gente conhece, a gente sabe que a exponencial se escreve como série de potência. A gente viu neste exemplo, não? Certo? Então, a série exponencial de x se escreve como série de potência. O x representa qualquer número. Como aqui aparece menos x ao quadrado, você vai trocar o x por menos x ao quadrado. Então, vamos trocar. Apago o x aqui, coloco menos x ao quadrado. Apago o x e coloco menos x ao quadrado. Está aqui. Certo? Bom, este daqui não representa uma série de potência. Não esqueça, isso não é uma série de potência. Ainda falta aqui simplificar. Menos x quadrado, como se escreve? Menos 1 vezes x quadrado. Elevado a n, se aplica a propriedade de potências, vai ser menos 1 elevado a n vezes x quadrado elevado a n. Mais, pela propriedade de potência, isso vai ser x elevado a 2n. Pronto, agora sim. Isto aqui é uma série de potências. Certo?
Se puede perceber aquí. ¿Tá? Cuando n igual a 0, n igual a 1, 2, 3, 4, 5 e vai. São séries de potência, certo? Não esqueça que uma série de potências tem esse comportamento, certo? X menos A elevado a 0, X menos A elevado a 1, X menos A elevado ao quadrado. São potências, certo? Alguma pergunta aqui? Não, professor. Por exemplo, se na prova, não, pede, ache uma representação em série de potência de exponencial de menos x elevado a 3, x ao cubo. O que você vai fazer? É quase a mesma coisa. Aqui vai ser menos x elevado a 3. Aqui vai ser menos x elevado a 3. O que muda é aqui, não? Aqui vai ser x elevado a 3n. Pronto. Certo? Mas o procedimento é o mesmo, não muda muito, não. Tá? Você pode usar este fato, este daqui já está provado. Exponencial de x se escreve dessa forma. Tá? Tudo bem. Integração de série de potência. Vamos ver aqui. Teorema. Seja uma série de potência, certo? Cujo raio de convergência é R. Certo? Então, para cada x neste intervalo, a série de potência define uma função, f de x. Certo? Então, esta função ela vai ser integrável. A gente pode integrar. Certo? Então, a integral de a x de f de t. Estou trocando o x por t aqui, certo? Aqui, olha. Esta é a função f de x, certo? Troca o x por t, fica dessa forma. Certo? Então, a integral de a x de f de t, certo? Aqui é a integral desta função. É simplesmente a integral desta função. Tudo bem, depois você coloca somatório, não? É a integral de a x desta função. Certo? Aqui calculamos a primitiva desta função. Quem vai ser aqui a primitiva desta função? Cn x menos a elevado a n. Lembre que t é a variável da integração. Então vai ser n mais 1 sobre n mais 1, desta forma. Esta é a primitiva. Então, como é integral definida, quando t é igual a x, menos quando t é igual a a. Quando t é igual a a, vai ser 0. Certo? Então, só aparece quando t é igual a x. Fica dessa forma. Então, a integral de ax de f de t é uma série de potência. Tá? Agora, a escolha do ponto A é importante. Este ponto A aparece na série de potência. Olha aqui. Não é qualquer ponto, não. A integral de A a x. A aparece na série de potência. Certo? Aqui troquei de variável porque se aqui é x, aqui não pode ser x. Não faz sentido, não. Tá? Aqui não pode ser f de x dx. Não faz sentido. Certo? Aula 27. Tá certo? Aqui, se esta é a função, é só integrar, não? Integra aqui de a a x, aqui integra esta função de a a x. Depois coloca o somatório, não? Tá aqui. Peguemos um exemplo aqui. Na verdade, é uma observação, não é um exemplo, não. É assim, vamos ver aqui. Peguemos três séries de potência. F1, F2 e F3. Tá? Série de potência, desta forma. N vai de 0 a mais infinito, 2 elevado a n, vezes x elevado a n.
F2 en x. N va de 0 a más infinito, 3 veces n, x menos 1 elevado a 2n más 1. F3 en x, n va de 0 a más infinito, menos 1 elevado a n, x más 2 elevado a 4n. Son a serie de potencia. Entonces, peguemos su primera serie de potencia. En esta serie de potencia, ¿quién va a ser o A? Que aparece aqui. Claro, deixa eu primeiro, olha. A primeira coisa, você troca o x por t. A gente vai integrar, não? Fica dessa forma. Troca o x por t. Fica dessa forma, F1t. Aqui troca o x por t. Fica dessa forma. Aqui troca o x por t. Certo? Tudo bem, então comecemos aqui. Pelo teorema, aqui aparece a integral de A a x. Quem vai ser o A neste caso? F1 de t. Ou aqui, não? F1 de x, neste caso. Quem vai ser o A? Dá para encontrar? Porque observem aqui. Aqui o teorema fala, se esta é a série de potência, certo? Esta é a série de potências, você vai calcular a integral de A a x. Então, neste caso, F1 de x aqui. Troquei x por t, está aqui. Como encontro o A? A vai ser igual a quê? Que valor? Dá para encontrar? É só comparar, olha, esta é a série de potência, certo? Esta é a série de potência, compare. Se você compara, tem n vai de 0 a mais infinito, tudo bem, aparece aqui, certo? Quem vai ser o Cn aqui? Cn vai ser 2 elevado a n, certo? O que mais aparece? X menos a elevado a n. Aqui aparece x elevado a n. Então, quem vai ser o A? 1 elevado a n. Não, o termo A, olha como está o A. Entendeu? Seria zero, professor? Claro, claro. O A tem que ser zero. Porque se dá x menos zero, tudo bem, fica x, não? Está aqui. Certo? Esta aqui se escreve como x menos zero elevado a n. Pronto, A tem que ser zero. Tá? Pronto, tudo bem. Então, agora podemos integrar. Com F1, né? Então, a integral de A, que é zero, de 0 a x, de F1 de t. Este vai ser esse F1. É só integrar, tá? A integral desta função. dt. Depois você coloca o somatório. Certo? Se você apaga o somatório, é como integral, não? De 0 a x. Certo? De 0 a x desta função. Calcule aqui a primitiva desta função. Com respeito a t, lembre que t é a variável. Vai ser 2 elevado a n, t elevado a n mais 1 sobre n mais 1. É integral definida. Quando t é igual a x e quando t é igual a 0. Quando t é igual a x, tudo bem. Quando t é igual a 0, é tudo 0. Hein? Não aparece. Só aparece quando t é igual a x. Pronto. Está aqui. Tá? Então, a integral de 0 a x de F1 dt é esta série de potência. Certo? Tudo bem. Agora F2. Agora peguemos esta série de potência. Troco x por t. Está aqui. Certo? Neste caso, quem vai ser o A? Quem vai ser A? Menos 1. Olha, x menos A. Aqui aparece x
menos 1. A tem que ser 1, ¿no? ¿Entendeu? X menos 1 e X menos A. Então, A tem que ser 1. Certo? A vai ser 1. Certo? Pronto. Então, calcula a integral de 1 a x f2t. Tá? Este vai ser f2t. Para que você lembre aqui, só apagar o somatório e calcular a integral. Depois você coloca. Pronto. A integral de 1 a x desta parte daqui. Certo? Quem que é a primitiva aqui? Deu uma potência aqui. É simplesmente somar o expoente mais 1, não? Você vai somar mais 1 o expoente e divide, não? Tá aqui. Claro que seria 2n mais 1 mais 1. 2n mais 2. E aqui divide, não? É integral definida. Quando t igual a x, menos quando t igual a 1. Quando t igual a 1, isto vai ser 0. Certo? Então só fica quando t igual a x. Pronto, está aqui. É uma série de potência. Certo? Agora com F3. F3 de x. Como encontro o A? Que aparece aqui no teorema. A integral de A a x. Certo? Quem vai ser A aqui, neste caso? Menos 2. Agora sim, menos 2, claro. Porque o que está aqui tem que escrever como x menos A. Então, A tem que ser menos 2, para que dê certo, não? Certo? Aqui, x menos 1. Tem que ser x menos A igual a 1. Aqui, x menos A. Mas como não aparece o A aqui, A tem que ser 0, não? Entendeu? Pronto, então aqui o A vai ser menos 1. Pronto, então a integral de menos 1 a x desta função f3 de t. Tá? É só a integral dessa parte daqui, hein? Depois coloca o somatório. A integral de menos 2 a x desta função. Quem que é a primitiva aqui desta função? É só somar mais 1 no expoente, não? E divide, não? Então, 4n mais 1 sobre 4n mais 1. Esta é a primitiva. Aqui, integral definida. Quando t igual a x, menos quando t igual a... Aqui é menos 2, ¿eh? Não é 2, não. É menos 2. Tá? Quando t igual a menos 2. Aqui vai ser 0, não? Não aparece. Então, só aparece quando t igual a x. Pronto. Esta é a série de potência. Certo? Certo? Então, não esqueça de encontrar o ponto A. O ponto A é principal. Tá? É principal, porque, olha, neste caso, A vai ser 0. Neste caso, A vai ser igual a 1. Aqui, A vai ser igual a menos 2. Certo? Se você escolhe um ponto A que seja totalmente diferente, não? Olha o que acontece. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter um exemplo aqui. Olha, vamos supor. Peguemos F1 de t. O primeiro. A série de potência. Este daqui. Vamos supor que A é igual a 1. Vamos ver o que acontece. A igual a 1. A integral de 1 a x de F1 de t. F1 de t, lembre que é este daqui. Seria a integral desta parte daqui, não? A integral de 1 a x desta função. Tudo bem. Calcule a primitiva aqui. Vai ser 2 elevado a n, t elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Tudo bem? Integral definida. Quando t igual a x, menos quando t igual a 1. Tudo bem. Quando t igual a x, fica este valor. Quando t igual a 1, fica este valor.
certo? Bom, 2 elevado a n e n mais 1, boto em evidência. Tiro para fora. Como que vai ficar? X elevado a n mais 1 menos 1 elevado a n mais 1. Que é a mesma coisa. X elevado a n mais 1 menos 1. Aqui 1 sempre. Qual é o problema aqui? Este daqui não é uma série de potências. Esse é o problema. Ela não representa uma série de potências. Aparece um termo aqui. Uma série de potências. Observe, é dessa forma. Um número, x menos a elevado a 0, mais um número, x menos a elevado a 1, mais outro número, x menos a elevado a 2. Tem que aparecer as potências, não? Certo? Mas neste caso, não. Isto não é uma série de potências, não. Certo? Por isso que é importante a escolha do ponto A. Certo? E uma outra coisa, aqui embaixo. Este daqui, ele não representa uma série de potências. Tá? Isto não é uma série de potências. Certo? Pela definição, ele não se escreve dessa forma, não? X menos a elevado a 0, x menos a elevado a 1, mais x menos a ao quadrado. Qual é o problema aqui? Aparece o 3. Certo? Então, na prova, se você termina, aqui vai ser o final, não? Do problema. Se você coloca aqui esta série de potência, não, esta não é série de potência. Ainda falta concluir. 3 vezes x elevado a n, aqui vai ser igual. 3 elevado a n vezes x elevado... Pronto, agora sim. Isto representa uma série de potências. Tá? Mas aí você fala, professor, é só aplicar a potência. Não, não é isso não. Não é isso não. Entendeu? Este daqui é uma série, não é uma série de potências. Este daqui é uma série de potências. Tá? Certo? Eu calculei aqui do lado as derivadas de F1, certo? De F1, F2 e F3. Observe aqui. Esta é a função F1. Quem que vai ser aqui a derivada? Se você quiser, apague o somatório. Calcule a derivada. Quem é a derivada de F1? Este n vai descer. Seria 2 elevado a n vezes n vezes x elevado a n menos 1, não? Pronto, está aqui a derivada. Pronto. Então, aqui n não vai de zero. Porque quando n igual a zero, não tem sentido aqui. Vai aparecer x menos 1, não? Não tem sentido. Então, n vai de 1 a mais infinito. Agora, peguemos o F2. Calculemos a derivada aqui. Quem é a derivada de F2? A derivada é esta, não? Então, vai ser quem? 3n vezes 2n mais 1 vezes x menos 1 elevado a 2n. Que seria 2n mais 1 menos 1. Está aqui. Essa é a derivada de F2. Observe aqui embaixo. N pode ir de zero? Será que dá um problema aqui? N igual a zero? Não tem problema, não. Aqui N começa com zero. De zero a mais infinito. Porque quando N igual a zero, aqui tudo bem, é 1, não? Tem sentido, não? É diferente daqui. Quando N igual a zero, aqui não tem sentido, não. Aqui vai ser menos 1. Certo? Agora, a derivada de F3. Quem é a derivada de F3? Menos 1 elevado a n vezes desse o 4n aqui, vezes x mais 2 elevado a 4n menos 1. Essa é a derivada de F3, está aqui.
Ahora n va de 1 a más infinito. Ele não pode de 0. Se n igual a 0, aqui temos um problema, né? Que vai ficar x mais 2 elevado a menos 1. Dá um problema aí, certo? Alguma pergunta? Não, professor. Tá. Não esqueçam a derivada, porque olha, se você bota aqui a derivada como sendo n só, e não aparece 2n, está errado, né? Mesmo que seja, tudo bem, não? Tudo bem, não aparece, mas tem que ter cuidado aqui. Aqui também. Se você coloca aqui a derivada como sendo n menos 1, já está errado, não é? Não? É 4n menos 1. Tudo bem. Bom, analisando esta série de potências, não? Estas três séries de potências. Você pode falar, professor, mas tudo bem, este daqui é uma série de potências com a definição, não? Aparece n aqui. Tudo bem, não? N. Então, aqui aparece n, tudo bem, série de potências. Mas neste caso, aqui aparece 2n mais 1. Não aparece n. Segundo a definição, não é uma série de potências, não? Porque aqui tem que ter n, não? A mesma coisa o F3, não? Aqui aparece 4n. 4n aparece aqui. Não aparece n. Você pode falar, professor, não é série de potência, segundo a definição. Mas vai ser uma série de potência, com esta definição. Por quê? Observe este exemplo que coloquei aqui. Deixa eu ver aqui, para que fique claro, tá? Por exemplo, este daqui. Esta é a série de potências, não? N vai de 0 mais infinito, 2 elevado a n, x elevado a 2n. Aqui vai ser 1, n igual a 0, n igual a 2, n igual a 3, 4. Mas você fala, mas professor, e x elevado a x, o x cubo, x elevado a 5, x elevado a 7, não aparece. Segundo a definição, não é uma série de potência. Mas a gente pode mostrar que eu posso definir uma sequência Cn. Este daqui eu posso construir Cn, de modo que este daqui é uma série de potência. E esta série de potência coincide com este daqui. Por esse motivo que este daqui é uma série de potência, com a definição. Cn você pode definir. Certo? Como que você define Cn? Vamos ver. Cn. Se n é ímpar, vai ser 0. Tudo bem? Cn vai ser 2 elevado a n sobre 2, se n é par. Tudo bem. Então, vamos ver. Esta é a série de potências. Com a definição que a gente tem, é uma série de potências. Tá? É uma série de potências. Tudo bem, vamos ver. Quando n igual a 0 aqui, vai ficar C0, x elevado a 0. Vai ser, se n é igual a 0, aqui vai ficar, lembre que 0 é par, hein? Então vai ficar 2 elevado a 0 sobre 2. É 1. Pronto. Quando n é igual a 1, quem vai ser C1? 1 é ímpar, não? É 0. 0 vezes x. Quando n é igual a 2, quem vai ser C2? C2 vai ser 2 é par, vai ser 2 elevado a 2 sobre 2. Vai ser 2, x quadrado. Quando n é igual a 3, quem vai ser C3? 3 é ímpar, C3 vai ser 0. Então, 0 vezes x elevado a 3. Quando n é igual a 4, quem vai ser C4? 4 é par, não? Então, esta forma. 2 elevado a 4 sobre 2. 2 ao quadrado. X quarto. Quando n é igual a 5, quem vai ser C5?
é ímpar. Então, 5 é ímpar, não? Então, tem que ser 0. 0 vezes x elevado a 5. Quando n igual a 6, quem vai ser C6? Esta fórmula, né? 2 elevado a 6 sobre 2. 2 elevado a 3, não? 2 elevado a 3 vezes x elevado a 6. Aí você continua. Simplificando aqui, vai ficar 1, 2x quadrado, 2 quadrado x quadrado, 2 elevado a 3 vezes x elevado a 6. Este daqui se escreve dessa forma. Então, este daqui representa uma série de potências com a definição, não? Certo? É só para que fique bem claro, tá? Ele tem uma série de potências. Tá? Alguma pergunta? Certo, tudo bem. Então, agora sim, exemplos. Vamos ver aqui exemplos, tá? Exemplos. Obtenha uma representação em séries de potência desta função. Certo? Ln de 1 mais x. Bom, então, a primeira coisa. Quem que é a derivada de Ln de 1 mais x? Quem que é a derivada de Ln de 1 mais x? Alguém sabe a derivada? A derivada desta função. Bom, a derivada desta função vai ser 1 sobre 1 mais x. Essa é a derivada. A derivada desta função vai ser 1 sobre 1 mais x. Certo? Agora, quem vai ser a integral de 1 sobre 1 mais x? Dx. Ln de 1 mais x, não? Ou seja, que a integral de 1 sobre 1 mais x é esta função. Então, a gente vai analisar a derivada desta função. A derivada desta função vai ser 1 sobre 1 mais x. Depois, a gente vai integrar. E encontramos esta função. Certo? Então, tudo bem. Então, comecemos pela derivada desta função. A derivada vai ser 1 sobre 1 mais x. Tudo bem. Vamos escrever esta função em série de potência. Certo? Tudo bem. 1 sobre 1 mais x, eu quero escrever em série de potência. Então, o que eu faço? Primeiro, temos que lembrar aqui embaixo. Lembrem a série geométrica? N vai de 0 a mais infinito, R elevado a N vai ser 1 sobre 1 menos R, certo? Se módulo de R é menor que 1. Quer dizer, 1 sobre 1 menos R, eu posso escrever como série de potência. Certo? Então, em nosso caso, aqui aparece 1 sobre 1 mais x. Eu quero que apareça um menos aqui, não? 1 menos R. Então, eu vou modificar aqui. Então, 1 mais x é a mesma coisa que 1 menos x. Pronto, este vai ser o R. Usando a fórmula geométrica, esta é a série, n vai de 0 a mais infinito, menos x elevado a n. Lembra que este vai ser o R, não? Elevado a n. Agora, menos x se escreve como menos 1 vezes x. Elevado a n vai ser menos 1 elevado a n vezes x elevado a n. Pronto, agora está como série de potência. Claro, se módulo de x é menor que 1. Né? Certo? Então, o primeiro passo é escrever a derivada desta função em série de potência.
A gente pode fazer isso. Está aqui. Certo? Esta função é esta série de potências. Eu vou integrar ainda aqui, não? Certo? Você pode voltar esse passo, por favor? Como? Parte daqui? Isso. Não, mas é assim, olha. Observa aqui a série geométrica, aqui embaixo. Olha, 1 sobre 1 menos R, aqui aparece menos, né? Sim. 1 sobre 1 menos R é esta série de potência. Esta série, não é uma série de potência, é a série. Desde que módulo de R é menor que 1. Então, tem que estar nesta forma. Então, mas aqui aparece 1 sobre 1 mais x. Tem que aparecer aqui o menos. Mas a gente sabe que 1 mais x se escreve como 1 menos x. Pronto. Isto vai representar o R. Entendeu? Então, pela fórmula vai ser n vai de 0 a mais infinito, R elevado a n. Pronto, está aqui. Entendeu? Certo, aqui você tem que simplificar e colocar em série de potência. Aqui você menos 1 elevado a n vezes x elevado a n. Desde que módulo de x menor que 1. Tudo bem, não tem problema isso. Certo? Então, esta função, que é a derivada desta função, né? Esta função se escreve em série de potência. Eu vou aplicar o teorema, não, de integração. Então, vou trocar o x por t. Fica dessa forma. É só para integrar, tá? Agora, quem vai ser o a? Porque aqui aparece o a, não? De a a x. Como esta é a série de potência, a tem que ser necessariamente 0. Porque seria x menos a elevado a n. Neste caso, aparece x elevado a n. Então, a tem que ser 0. Pronto, encontrei o a. Integro esta parte daqui, a integral de 0 a x de esta função, que é a mesma coisa a integral desta função. Está aqui. Certo? Calculo aqui a primitiva. Não esqueçam a primitiva. A primitiva é simplesmente somar o expoente mais 1 e dividir. T elevado a n mais 1 sobre n mais 1. É integral definida. Quando t é igual a x, menos quando t é igual a 0. Quando t é igual a 0, vai ser tudo 0, não aparece. Então, só vai ficar t igual a x. Tá aqui. Certo? Então, a integral desta função se escreve como série de potência. Está aqui. A integral de 0 a x desta função se escreve como série de potência. Agora, por outro lado, calculo aqui a primitiva desta função, com respeito a t. Quem que é a primitiva? A gente sabe, não? A primitiva aqui vai ser ln de 1 mais t. Certo? Lembre que a primitiva é uma função na qual a derivada coincide com esta função. Então, ln de 1 mais t. Integral definida. Certo? Quando t é igual a x, menos quando t é igual a 0. Estamos aqui. Quando t é igual a x, menos quando t é igual a 0. T igual a 0 fica ln de 1. Agora, ln de 1, a gente sabe que é 0, não? ln de 1 é 0. Então, ln de 1 mais x se escreve como série de potência. Está aqui. Certo? Tá certo? Alguma pergunta? Repete aqui. Pode falar. Sim? Qual é a pergunta? Para toda função, esses são os passos? Não, depende aqui, não? Aqui é ln, não?
Sim, mas sempre tem que derivar Isso, para ver se é uma série e depois fazer o isso. integral. Mas você tem que saber se aplicar derivada ou integrais, não? Integração. Entendeu? Você tem que saber isso, certo? Mas aqui não tem como aplicar derivada, não? De série de potência, não. Aqui tem que integrar, certo? Aqui tem que integrar. Por exemplo, na prova, não? Vamos supor que coloque assim, obtenha uma representação em série de potência para Ln de 1 mais 2x. Em lugar de x, coloco 2x. O que vai mudar? O que vai mudar aí? Em lugar de x, vai ser 2x. Ou pode ser 3x, 4x, tudo bem. Peguemos 2x. O que vai mudar? Quem seria a derivada de Ln de 1 mais 2x? A derivada mudou? Não vai ser isso daqui, não. A derivada vai ser a derivada de Ln, tudo bem. 1 sobre 1 mais 2x. Vezes a derivada daqui, destas aqui. Regra da cadeia. Quem que é a derivada aqui? 1 mais 2x. É 2. Aqui aparece o 2. Não aparece 1. Certo? Aí muda. Aqui vai ser 1 mais 2x e aqui vai ser 2. Mas você pode, não? Você pode fazer... Você pode escrever em série de potência. Não vai mudar muita coisa, não. Se aqui fica 1... Esse 2 fica para fora, tá? Isso seria aqui 2 vezes... Aqui 1 sobre 1 mais 2x. Certo? Coloca esse 2 para fora. Depois você multiplica. Então, 2 vezes 1 sobre 1 mais 2x. Aqui seria 1 menos 2x. Aplique a fórmula. Menos 2x elevado a n. Aqui vai ser menos 2 elevado a n vezes x elevado a n. Muda aqui. Certo? Mas a integral é a mesma coisa. Certo? É a mesma coisa. Certo? Como falei, esse 2 pode ficar fora. Depois você multiplica por 2. Tudo Para bem. qualquer função, dá para achar a série de potência? Qualquer função... Não é verdade, não. Não é verdade, não. A gente vai ver daqui, a gente vai ver hoje, série de Taylor. Não é verdade. Certo. Tem funções... Não, tem a ver com série de Taylor isso, tá? Mas tem funções que você não escreve como série de potência. Tem exemplos, tá? Tudo bem. Exemplo 2, aqui no exemplo, obtenha uma representação em série de potências. Agora, de arco tangente. Arco tangente. Certo? Então, quem quer derivar de arco tangente? Alguém lembra a derivada de arco tangente? Tem que lembrar as derivadas, né? Tem que lembrar as derivadas. A derivada de arco tangente é 1 sobre 1 mais x quadrado. Quer dizer que a integral de 1 sobre 1 mais x quadrado, tudo bem, dx, né? É arco tangente. Certo? Então, a gente analisa a derivada de arco tangente. Aqui. Esta é a derivada de arco tangente. 1 sobre 1 mais x quadrado. Certo? Bom, eu vou escrever esta função em série de potência, mas usando esta parte daqui, a geométrica, não? Aparece 1 sobre 1 menos f. Aqui tem que aparecer menos. Tudo bem, pode aparecer. Claro,
Você coloca menos, mas que não modifique a igualdade. Não é só botar menos aqui, não. Não pode modificar a igualdade. Tá? Então, aqui pode ser menos. Coloco 1 menos, aqui, menos x quadrado. Que é a mesma coisa. Só que neste caso, r vai ser menos x quadrado. Este daqui vai ser r. Aplico a fórmula, daqui para cá. N vai de 0 a mais infinito. R elevado a n. R vai ser menos x quadrado. Pronto. Aqui tem que simplificar, hein? Menos x quadrado é a mesma coisa que menos 1 vezes x quadrado. Elevado a n vai ficar menos 1 elevado a n vezes x quadrado elevado a n. Aqui aplica a propriedade de potência, vai ficar x elevado a 2n. Certo? Então, o primeiro passo é escrever a derivada desta função em série de potência. Está aqui. Certo? Agora eu vou integrar, não? Então, eu vou trocar o x por t. Está aqui. Quem vai ser o ponto A? Se eu vou integrar. Sabendo que esta é a série de potência. Então, neste caso, A tem que ser 0. Então, eu vou integrar de 0 a x desta função. Como aqui são iguais, é a integral dessa parte daqui, né? De 0 a x desta função, dt. Calcula a primitiva aqui. É só somar, não? No expoente 2n mais 1 e divide, não? Essa é a primitiva. Depois você avalia quando t igual a x, menos quando t igual a 0. Em t igual a 0, é tudo 0. Então fica dessa forma. Certo? Então, a integral de 0 a x desta função se escreve como série de potência. Agora, calculemos aqui a integral, a primitiva desta função. Bom, a primitiva a gente sabe, não? Aqui vai ser arco tangente de t. Integral definida, de 0 a x. Então, quando t igual a x, menos quando t igual a 0. Quando t igual a x, menos quando t igual a 0. Agora, arcotangente de 0, a gente sabe que é 0. Este daqui vai ser 0. Então, arcotangente de x escreve dessa forma. Em série de potência. Certo? Alguma pergunta? Dúvida? Esse finalzinho eu achei mais difícil, mas eu acho que é só questão de praticar mesmo. Esta parte aqui? Os dois últimos exemplos que o senhor explicou. No início estava tranquilo, aí esses dois últimos exemplos eu fiquei um pouco confusa. Mas Claro, eu acho que claro. é só questão de prática. Não, por exemplo, aqui você tem que lembrar quem que é a derivada arcotangente. Isso é importante. Certo? Quem que é a derivada arcotangente? 1 sobre 1 mais x quadrado. Esta é a derivada arcotangente. Quer dizer que a integral desta função, quem vai ser? Arcotangente, não? Entendeu? Mas a primeira coisa, escrevo a derivada arcotangente como série de potência. É isso que eu estou fazendo aqui. Entendi. Mas você vai usar sempre este fato daqui, hein? Este daqui é importante. O sea, 1 sobre 1 menos r se escreve dessa forma. Certo? Mas aqui aparece um mais, não tem um menos aqui, mas você pode botar menos aqui. Certo? Aqui seria menos x quadrado. E aqui só usar a fórmula, não? Desta aqui. Aqui tem que usar a propriedade de potências, né? Certo? Bom, depois você escreveu a derivada cotangente em série de potência, troca o x por t, fica dessa forma. Aí depois calcula a integral, não? A integral de 0. O a tem que ser 0, né? O a tem que ser 0. A integral de 0 a x.
A fórmula este de aqui. Aí você vai encontrar a primitiva. Certo? Certo. Exemplo 3. Ache uma representação em série de potências desta função. A integral de 0 a x de exponencial de menos t quadrado dt. Certo? Bom, em cálculo 2, olha, em cálculo 2, você tem os métodos de integração, não? Por partes, substituição, trigonométrica, frações parciais, certo? Agora, a primitiva desta função, em cálculo 2, você não vai encontrar, não, usando os métodos de integração. Você não vai encontrar na primitiva. Tá? Mas a gente pode calcular a primitiva usando série de potências. A gente pode fazer isso. Tá? Mas a primitiva, usando o método de integração, você não vai encontrar, não. Tá? Por isso que eu coloquei aqui embaixo, não? Observe que a função exponencial de menos t quadrado não pode ser integrada pelas técnicas de integração conhecidas. Certo? Mas a gente pode usar série de potência. Por quê? A gente sabe que a exponencial de x se escreve como série de potência. Certo? Como aqui aparece, tudo bem, seria menos t, não? Tudo bem. Troco o x por menos x quadrado. Certo? Troca o x por menos x quadrado. Mas não esqueça, troca, você apaga o x, em lugar de x, coloca menos x quadrado. Exponencial de menos x quadrado, apaga o x, coloca menos x quadrado elevado a n, ¿eh? Porque aqui o x está elevado a n. Se você apagou o x, o que você apagou é elevado a n. Entendeu? Aqui, menos x quadrado elevado a n. Pronto, aqui você escreve isto em série de potência, não? Aqui vai ser menos 1 elevado a n, x elevado ao quadrado e elevado a n. X elevado a 2n. Pronto. Certo? Aqui troca o x por t. Fica dessa forma. Exponencial de menos t se escreve dessa forma. Calcula a integral. Claro, de 0 a x, não? Aqui o a tem que ser 0, não? Não faz sentido, não? De 0 a x. Então, a integral de 0 a x de exponencial de menos t quadrado é a integral dessa parte daqui, não? De 0 a x de esta função. Aqui calcula a primitiva. É só somar o expoente, não? Mais 1 e dividir. 2n mais 1 sobre 2n mais 1. Como é integral definida, quando t é igual a x, menos quando t é igual a 0. Quando t é igual a 0, vai ser 0. Então, só fica quando t é igual a x. Pronto. Está aqui. Certo? Então, você percebe que a importância é série de potência, não? Porque aqui você não pode encontrar a primitiva, não. Usando a técnica de integração. A gente escreve como série de potência. A gente pode escrever como série de potência. É uma série de potências. Integro, encontro, escrevo como série de potência. Certo? Alguma pergunta? Certo. Agora, não esqueça, porque, por exemplo, aqui na prova, não? Ache uma representação em série de potência de a integral de 0 a x de exponencial de menos t elevado a 5, por exemplo. Tá? Exponencial de menos t elevado a 5. O que você vai fazer? Você conhece este fato, isto pode usar, a gente já provou isso. Vai trocar o x por menos t elevado a 5, né?
Aquí aparece menos t elevado a 5. Y después seguir los pasos, ¿no? Ahí sigue los pasos. Mas tem que escrever a resposta em série de potências, né? Em série de potências, tá? Certo? Tudo bem. Série de Taylor. Certo? Vamos ver o que é uma série de Taylor, tá? Então, peguemos uma função. Qualquer função. Tá? E vamos supor que essa função se escreva como série de potência. Vamos supor isso. Vamos supor que f se escreva como série de potência, cujo raio de convergência é R. Por exemplo, a função exponencial, não? A gente sabe que a exponencial se escreve como série de potência. Tá? Aqui só um exemplo, tá? Então, pego uma função f e vou supor que a função se escreve como série de potência. Certo? Tudo bem. Então, a gente sabe que esta série de potência escreve quando n igual a 0, está aqui, n igual a 1, n igual a 2, mais n igual a 3, mais n igual a 4, e vai, não? Certo? Essa é a cara da série de potência. Bom, se esta série de potências, eu posso derivar. Calcula a derivada. Quem que é a derivada aqui? Aqui vai ser 0, aqui vai ser C1. Quem que é a derivada aqui? D-2, 2C2, x menos a elevado a 1. Aqui. Derivo aqui, 3, D-3, 3C3, x menos a ao quadrado. Está aqui. Derivo aqui, 4, C4, x menos a elevado a 3. Está aqui. E C5, x menos a elevado a 5. Calcule a derivada. 5, C5, x menos a elevado a 4. E aí continua, não? Tem C4, C5, C6, tudo bem. Até aqui tá bom. Novamente, a derivada é uma série de potência. É uma série de potência. Eu posso derivar. Vamos derivar de novo. A segunda derivada de f. Quem que é a segunda derivada aqui? C1 vai ser 0. Aqui vai ser 2C2. Está aqui. Quem que é a derivada aqui? 3 vezes 2 desse, hein? 3 vezes 2, C3, x menos a elevado a 1. Está aqui. Quem que é a derivada aqui? 4 vezes 3, C4, vezes x menos a ao quadrado. Está aqui. Quem é a derivada aqui? D seu 4, 5 vezes 4, vezes C5, x menos a elevado a 3. Tá aqui. Novamente, a segunda derivada é uma série de potência. Eu posso derivar de novo. Fica dessa forma. A derivada. Tá certo? Aqui vai ser 0. Aqui vai ser 3 vezes 2, C3. Certo? Aqui a derivada, quem vai ser? D, seu 2. 4 vezes 3 vezes 2, C4. X menos a elevado a 1. Aqui. Derivo isso. D, seu 3. 5 vezes 4 vezes 3. C5. X menos a ao quadrado. E aí continua. Segunda derivada, terceira derivada. Aí derivo de novo. A quarta derivada. Aqui vai ser 0. Vai ficar 4 vezes 3 vezes 2, C4. Aqui não aparece isso. Mas derivo isto. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Não? O 2 desse. Hein? C5. X menos a elevado a 1. A quarta derivada. Aí você continua. A quinta derivada, a sexta derivada, certo? Tudo bem. Agora eu vou avaliar quando x igual a A. Como que fica? Por exemplo, aqui. Quando x igual a A, aqui, f em A, quem vai ser?
Se você percebe, x igual a A, esto é 0, 0, 0, 0. É tudo 0. Vai ficar C, 0. A primeira derivada, quando x igual a A, aqui, 0, 0, 0, 0. Vai ficar C1. A segunda derivada, quando x igual a 0, 0, 0. Vai ficar 2C2. A terceira derivada, quando x igual a 0, 0 e todo demais é 0. Vai ficar 3 vezes 2 vezes C3. A quarta derivada, x igual a A partir de aqui, as demais são 0, quando x igual a A. Vai ficar esta parte daqui. Certo? Então, se x igual a A, a gente sabe que f em A vai ser C0. Aqui está. F em A só fica esta parte daqui. A derivada de f no ponto A, aqui. Toda esta parte aqui é 0, vai ficar C1. Tá aqui. A segunda derivada no ponto A, x igual a A. Aqui. Aqui vai ter tudo, vai ser 0, vai ficar 2C2. A terceira derivada, aqui, quando x igual a A, aqui tudo 0, vai ficar 3 vezes 2 vezes C3. Aqui. A quarta derivada, x igual a A. A partir daqui é tudo 0. 4 vezes 3 vezes 2, C4. Pronto. Então, o que você percebe aqui? Olha, esse 4 vezes 3 vezes 2 é 4 fatorial. Aqui, 3 vezes 2 é 3 fatorial. E aqui vai ser 2 fatorial. Certo? Então, a derivada de f de ordem n no ponto A vai ser n fatorial vezes Cn. Essa é a fórmula. Tá? Para todo n. Aqui é solo Cn. Aqui é igual a Cn. A derivada de ordem n no ponto A sobre n fatorial. Está aqui. Agora, a derivada de ordem 0 em x é a função mesma, f de x. Tá? A derivada de ordem 0 é a função. Então, a gente sabe que f de x se escreve como série de potência. O Cn a gente encontrou dessa forma. Certo? A derivada de ordem n no ponto A sobre n fatorial. Pronto, esta série é chamada de série de Taylor, de f em A. Esta é a série de Taylor, de f em A. Certo? Aqui tem uma definição. Quando A é igual a 0, a série é chamada série de Maclaurin. Quando o ponto A é igual a 0, a série é chamada série de Maclaurin. Isso aqui, não? A0 e aqui 0. Certo? Aqui tem uma pequena observação. Tudo bem, neste caso, a função coincide com a série de Taylor, não? Agora, nem sempre, dada uma função f de x, qualquer função, você vai encontrar a série de Taylor. Agora, nem sempre a série de Taylor coincide com a função. Tá? Isso não é verdade, não. Tá? Nem sempre a série de Taylor coincide com a função. Porque lembrem, a gente começou no início da série de Taylor. Seja f uma função e suponha que a função é uma série de potência. Não estou falando que f é série de potência. Vamos supor, né? O que acontece? Se a função se escreve como série de potência, vamos ver o que acontece. Ali vai aparecer a série de Taylor. Tá? De f em A. Certo?
Bom, exemplos. Exemplo 1. Encontre a série de Taylor para a função f de x. Exponencial de x no ponto A igual a 3. Certo? Bom, a gente sabe que esta vai ser a série de Taylor. Essa é a definição. Mas qual é o problema aqui? O problema é encontrar esta parte daqui. Tá? Temos que encontrar esta parte daqui. A derivada de ordem n no ponto A. Neste caso, A igual a 3. Certo? A derivada de ordem n no ponto A igual a 3. Certo? Então, vamos encontrar isso. Bom, aqui você percebe que a primeira derivada de exponencial é ela mesma. A segunda derivada é ela mesma. A terceira derivada é ela mesma. A derivada de ordem n vai ser ela mesma, não? Não muda. Então, quando A igual a 3, quando x igual a 3, a derivada de ordem n em 3 vai ser exponencial de 3. Pronto, então a gente sabe que esta é a série de Taylor de f no ponto A. No caso, A igual a 3, está aqui. A derivada de ordem n no ponto A igual a 3, a gente sabe que é exponencial de 3. Está aqui, exponencial de 3. Sobre n fatorial. Pronto, essa é a série de Taylor. De exponencial de x em A igual a 3. Tá? Então, não é só colocar isso daqui, não? Você tem que encontrar quem que é a derivada de ordem n no ponto A. Aqui termina o problema. Aqui, isso não é a resposta, não. Esta é a série de Taylor, não. Encontre a derivada de ordem n no ponto A. Que vai ser aqui. Certo? Certo? Alguma pergunta? Tem algum outro exemplo, professor? Só esse mesmo? Não, tem outro exemplo, sim. Aqui tudo bem, não? Aqui tudo bem. A derivada de ordem n, tudo bem. É a mesma função, não? Tudo bem. Mas nem sempre isso acontece, hein? Aqui vamos ver. Encontre a série de Maclaurin para seno de x. O que é a série de Maclaurin? É a série de Taylor desta função no ponto A igual a 0. Lembra aqui. Quando A igual a 0, a série é chamada série de Maclaurin. Tá? Então, o que eu vou encontrar aqui? Claro, esta vai ser a função f de x, seno de x. Eu vou encontrar este daqui. A série de Maclaurin. Aqui é x menos 0 elevado a n. X elevado a n. Então, vamos encontrar como que é a cara desta série de potência. Então, o problema aqui é encontrar a derivada de ordem n no ponto 0. Esse é o problema aqui. Vamos encontrar. Então, quem é a derivada de ordem 0 em x? A derivada de ordem 0 é a mesma função. Seno de x. Agora, quando A igual a 0, quem vai ser f em 0? Seno de 0. Seno de 0 vai ser 0. Tudo bem. Calculemos a primeira derivada de f. Quem é a derivada de seno? Cosseno. Agora, quando A igual a 0, ou x igual a 0, quem vai ser cosseno de 0? 1. Tudo bem. Calculemos a segunda derivada, ou derivada de ordem 2. A segunda derivada de f seria a derivada desta função, menos seno de x. Agora, calculemos a segunda derivada quando x igual a 0. Vai ser menos seno de 0, que é 0. Tudo bem. Professor, por que o f é 0? Por que o Como? f é 0? Onde? Aqui? Por que f de 0? Não, é assim. Olha aqui. Encontre a série de Maclaurin para seno de x. Então,
A série de Maclaurin é a série de Taylor no ponto A igual a zero. Certo, entendi. Por definição, tem que ser A igual a zero. A x menos zero elevado a n, certo? Então, estou encontrando aqui, o problema é encontrar a derivada de ordem n no ponto zero. Vamos ver como é esse comportamento, certo? A derivada de ordem zero é a mesma função. No ponto x igual a zero, vai ficar zero. E aí vai a primeira derivada, a segunda, a terceira derivada, certo? No ponto x igual a zero, certo? Sempre vai ser 0, 1, 0, menos 1, 0, e aí vai, não? A quarta, a quinta, a sexta, a sétima. A partir daqui já dá para ver o comportamento, certo? Então, esta é a série de Maclaurin. Vamos ver. Quando n igual a 0, é esta parte daqui, né? Quando n igual a 1, é essa parte. N igual a 2, é assim. N igual a 3, n igual a 4, certo? Mas a derivada de ordem 0 em 0, a gente sabe que vai ser 0, não? Não aparece. A derivada de ordem 1 em 0 vai ser 1. Então, vai ser aqui x sobre 1 fatorial. Está aqui. X. A derivada de ordem 2 em 0 é 0. Não aparece. Aqui vai ser 0. A derivada de ordem 3 em 0, menos 1. Seria menos x elevado a 3 sobre 3 fatorial. Está aqui. A derivada de ordem 4 é 0. A derivada de ordem 5 é 1. Vai ficar 1 x elevado a 5 sobre 5 fatorial. E aí vai, tem esse comportamento. Certo? Aqui só aparecem números ímpares, não? 1, 3, 5, 7. Quem vai ser o próximo? 9. X elevado a 9 sobre 9 fatorial. Quem vai ser o próximo? Menos x elevado a 11 sobre 11 fatorial. E aí vai. Esse é o comportamento da série de Maclaurin descendo. Certo? Mas qual seria a fórmula? Temos que encontrar como série de potência, né? Vamos encontrar aqui uma fórmula. Olha, como aqui aparece o número ímpar, não? 1, 3, 5, 7, 9, 11. O número ímpar, 1, como se escreve? 2 vezes 0 mais 1. O 3, como se escreve? 2 vezes 1 mais 1. O 5, como se escreve? 2 vezes 2 mais 1. E o 7, 2 vezes 3 mais 1. Agora, observe aqui. Quando aqui é 0, é positivo. Quando aqui é 1, é negativo. Quando aqui é 2, é positivo. Quando aqui é 3, é negativo. Ou seja, dá para encontrar a série. Então, vai ser dessa forma. Se aqui é n, aqui tem que ser menos 1 elevado a n. Porque se aqui é 0, é 1. Se aqui é 1, vai ser menos 1. Se aqui é 2, vai ser positivo. Se aqui é 3, é negativo. Pronto, esta é a fórmula. Tá? Esta vai ser a série de potência. Certo? De seno de x. Certo? Alguma pergunta? Alguma pergunta, dúvida? Professor, essa última série aí, essa última aí do finalzinho. Até quem? Sim. Já apareceu agora na aula, foi logo no início aí, quando o senhor estava fazendo essa série. Apareceu? Sim, o senhor fez lá em cima. Ah, tá, sim. Eu acho que sim, apareceu. Agora tem que ter muito cuidado aqui, porque neste caso, a série de Maclaurin, da função seno, ela coincide com o seno de x. Ela vai ser igual.
certo? Mas eu não vou falar disso não, porque é um teorema. Eu não queria colocar mais Não. teorema não. Não faz Entendeu? teorema, né, professor? Tá Não, bom. não. Então, Teorema mais não. eu sei, então não podem usar esse fato, hein, que o seno se escreve dessa forma não. Isso não é o seno, certo? A gente sabe que a exponencial de x, tudo bem, não? Se escreve como série de potência, tá onde aqui? Isso a gente mostrou, né? Tá aqui. Ali, ó. É Aí aí. está aprovado, isso está aprovado. Mas não está aprovado que essa última série que a gente viu vai ser o seno de x. Este daqui vai ser o seno de x. Porque tem livros que eles usam esse fato. O seno de x vai ser esta função. Mas nos livros ele prova, não? Mas não vou fazer isso, não. Esta é a série de Maclaurin de seno pronto. Certo? Não necessariamente coincide com o seno de x. Tá certo? Tá certo, professor. Tá ótimo. Tá. Tá bom, então. A gente fica por aqui, tá? Certo, professor. Tá. Certo. Boa noite. Boa noite, bom descanso. Deixa eu interromper aqui cadê? Pronto. Até mais, professor. Tá, até mais, tá? Tchau, tchau.